No primeiro momento, nós falamos sobre honrar o encontro com Deus. Em seguida, na classe de casais da escola dominical, nós falamos sobre honrar a família de Deus. E agora, com a graça do Senhor, vamos meditar em honrar a aliança com Deus. Honrar a aliança com Deus. Honrando a aliança com Deus. Neemias capítulo 9, versos 32 e 33. É o texto base da nossa reflexão. Neemias capítulo 9, versos 32 e 33. Assim diz a palavra: Agora, pois, ó Deus nosso, grande e poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Vamos repetir esta frase deste versículo. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Graças a Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. A igreja está intercedendo, a igreja está orando, como fizemos há pouco, e assim a igreja deve continuar. Esta é a marcha da igreja, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo mover do Espírito Santo, intercedendo para que o Espírito Santo flua, sopre, derrame da sua graça, da sua glória, do seu poder, e de uma forma que somente Ele pode fazer. Haja salvação neste lugar. Haja salvação nesta zona leste, haja salvação nesta cidade, haja salvação em nosso país, haja salvação em toda a face da terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para contemplar o que passa, nós não estamos aqui para ver a banda passar. Nós estamos aqui como testemunhas do Eterno, como embaixadores de Deus, honrando ao Senhor, honrando o encontro com o Senhor, honrando a família do Senhor, a começar da nossa casa, a família maior, a família do sangue de Jesus, honrando a aliança que o Eterno fez conosco para o louvor da sua glória. Imaginem os irmãos, lembrem-se os irmãos de que esta aliança foi feita antes da fundação do mundo. A Santíssima Trindade em concílio, em concerto, resolveu planejar, resolveu prover, resolveu garantir a nossa entrada na glória celestial. Por isso que verdadeiramente podemos dizer com o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Honrando a aliança com Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 10, da vocação eficaz, que trata da forma como o justo juiz escolhe os que hão de ser salvos, no artigo 1º, assim nos diz: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para graça e salvação em Cristo Jesus. Isto Ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Esta palavra dos sábios, dos nossos irmãos do passado,
lá do século XVII, 1643 a 1648, reunidos em Westminster, eles não disseram nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor nos ensina. Apenas eles compilaram de uma forma pedagógica, de uma forma elucidativa, num sermão, dizendo aquilo que o Senhor determinou em termos da aliança feita do pacto da graça, feita na Santíssima Trindade, para garantir-nos, a ti, a mim, a nós, aos chamados de Deus, a fazer parte deste santo concerto, desta santa aliança que perdura e perdurará pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Queridos, o livro de Neemias, em seus 13 capítulos, registra os atos ocorridos entre os anos 450 e 410 a.C., em Jerusalém, capital do antigo reino do sul de Israel, capital de Judá. Agora então em processo de restauração, a partir dos descendentes dos que ficaram deixados para trás pelos babilônios e pelos que voltaram após os 70 anos do cativeiro babilônico e persa. É bom ter em mente a cronologia dos fatos referentes para situar-nos melhor e pensarmos e reconhecermos que a história é a mesma. Os nomes é que mudam. É um tempo semelhante a este em que nós vivemos. Foi um tempo semelhante a este em que nós vivemos. É bom então nós recordarmos um pouco da cronologia desta história, que culminaram então com esse tempo de renovação da aliança com Deus, tendo como seus instrumentos Zorobabel, Esdras e Neemias. Da mesma forma, podemos então fazer um paralelo, assim como Deus levantou àquela época, século V a.C., no século XVI da nossa era, Deus levantou homens como Savonarola, John Hus, Wycliffe, Calvino, Lutero, para trazer-nos a reforma protestante do século XVI. Então façamos um rápido passeio cronológico por aquela época. No ano 931 a.C., divisão do reino de Israel, devido à desobediência do rei Salomão. Então Israel é dividido em 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. No ano 732, a Assíria, com o rei Salmaneser, invade Israel e leva para a dispersão. Então as 10 tribos do reino do norte vão para a dispersão ao tempo do rei do norte, Oséias. No ano 600, Jerusalém é destruída então por Nabucodonosor, rei de Babilônia, ao tempo em que reinava em Jerusalém Zedequias, que teve os seus olhos vazados. Antes, viu os seus filhos serem assassinados à sua frente. No ano 530, o primeiro grupo de hebreus a voltar do cativeiro babilônio, liderados por Zorobabel. Foram 3 regressos, 530, 450 e 444, através de Zorobabel, Esdras e Neemias. Nos anos 520 a 516, ocorre a reconstrução do templo, o outrora glorioso templo construído por Zorobabel, que Nabucodonosor destruíra. E agora, depois dos 70 anos do exílio, Zorobabel enceta aquela campanha e reconstrói o templo, não tanto como a glória que teve antes, mas é o templo de Jerusalém reconstruído. Dos anos 486 a 464, acontece a história da rainha Esther, lá na Pérsia. Lembra da história da rainha Esther? Então ocorre nesse interregno, nesse período. Nos anos 450 a 410, ocorre então o governo de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque uma cidade que não tivesse muros era uma cidade desprezada, era uma cidade irreconhecível, era uma cidade que não tinha honra, não tinha mérito, não tinha condição de sobreviver. Era considerada, na verdade, um monturo. Para ser cidade, era preciso que houvesse muralhas. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias enceta campanhas de reformas espirituais e sociais em Jerusalém.
Quando Neemias foi para Jerusalém, Esdras já estava ali havia 14 anos. Estava ali pastoreando como sacerdote, organizando o povo. Mas a grande campanha... Então Esdras vem como um precursor de Neemias. Cerca de 1,5 século após a sua destruição, Jerusalém então voltou a ser uma cidade reconhecida, uma cidade organizada, fortificada, portanto, por causa das muralhas reconstruídas. Essa reforma ou renovação da aliança de Israel com o Senhor Deus, liderada por Esdras e Neemias, ocorreu entre os anos 450 a 430 a.C. São os anos nos quais está inserida a história desta mensagem de Deus para o nosso coração. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mas é o agir de Deus, é o governo de Deus. A igreja do Senhor, ela não fenece. A igreja do Senhor não sofre solução de continuidade. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor marcha. A igreja do Senhor avança. A igreja do Senhor, ela não se limita ao terra a terra. A igreja do Senhor não se limita apenas a cantar culto. A igreja do Senhor vive o culto. A igreja do Senhor não vive a contemplar dogmas. A igreja do Senhor, ela está alicerçada em dogmas para bem alto voar como águia, anunciando aos 4 ventos da terra, aos 4 cantos da terra, que só Jesus Cristo salva. A igreja do Senhor, ela não se limita apenas à missão de falar das coisas celestiais, mas ela cuida das coisas materiais também. Como nós vimos ontem no culto, o compromisso da igreja, o projeto Reino de Deus, a igreja cuida do espiritual, ao mesmo tempo que cuida do social. A igreja ensina a palavra, ao mesmo tempo que ensina ética, que ensina educação, que ensina educação escolar, que ensina a como viver neste mundo tenebroso. A igreja cuida do homem espiritual, física e emocionalmente. O que nós vemos nesse contexto aqui da história de Israel é exatamente o cuidado de Deus para com o seu povo, organizando de forma física a nação, a cidade, reconstrução dos muros, organizando de forma espiritual pela ministração da palavra, especificamente através de Esdras e Neemias, ensinando, doutrinando, ministrando a palavra ao povo. E enquanto isto, o Espírito Santo operando, soprando sobre o seu povo, trazendo reconciliação, trazendo conserto, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo dignidade moral, dignidade social. A gente vê isto no contexto dos 13 capítulos do livro de Neemias. O cuidado de Deus para com a vida física, para com a vida emocional, para com a vida espiritual do seu povo. Queridos, não basta a segurança física, é preciso antes a segurança espiritual e moral. E esta é a missão da igreja. E de uma forma muito, muito particular e muito graciosa, nós podemos comparar com o que temos visto aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Com o que temos visto com o que temos visto aqui. Isto que a igreja está fazendo, o que nós temos visto, é exatamente o cuidado de Deus para com o seu povo. Quando o seu povo o busca, quando o seu povo o honra. Honrar a aliança com Deus significa ser honrado por Deus. Quando Eli, o sacerdote Eli, se mostrou contumaz, relapso na educação dos seus filhos, relapso no exercício do seu ministério sacerdotal, pastoral, Deus levantou o profeta Samuel para ir a Eli e repreender Eli, dizendo: olha, Eli, o Eterno diz, aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desonram eu também os desonrarei. 1 Samuel 2,30, Samuel falando ao sacerdote Eli. Queridos, não bastava Israel voltar a ser reconhecido como nação. Na verdade,
Se nós olharmos para o cenário mundial, nós vamos concluir que não basta às nações ter sua segurança, ter sua organização, ter seu PIB, não basta às nações ter suas forças de defesa. É preciso, antes de tudo, que as nações tenham dignidade moral e espiritual. Mas a dignidade moral e espiritual, ela só vem através da manifestação da graça, do poder, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus nos confiou a grande comissão, foi justamente com este compromisso de nós irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, levando a aliança do Senhor, como bem falaram os mestres de Westminster, para alcançar aqueles escolhidos do Senhor. Nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor, mas nós sabemos que temos a missão de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. E com certeza há eleitos do Senhor na Cracolândia, há eleitos do Senhor em toda a face da terra, e aos eleitos o Senhor os traz, o Senhor os recebe, o Senhor patenteia, o Senhor autentica, ratifica a sua aliança com esse eleito. Mas para que esta ação aconteça, é preciso que a igreja obedeça, é preciso que a igreja reconheça o ministério que o Senhor tem lhe confiado, de levar esta promessa, de levar esta palavra de reconciliação, de levar esta palavra da aliança àqueles que ainda não foram alcançados. Mas enquanto isso, a igreja vai se reavivando. Enquanto isso, a igreja vai se reanimando no Senhor. Enquanto isso, a igreja vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque sem esta força, sem esta capacitação, a igreja não vai. E eu não tenho dúvidas que é o que o Senhor está fazendo nesta igreja. Não basta a segurança física, é preciso antes a segurança espiritual e moral. Não existe verdadeira moral sem que antes haja verdadeira espiritualidade. Deus, no tempo certo, age para a sua glória e para o bem do seu povo. E não há nada melhor do que saber que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do bem do seu povo. Deus está cuidando de nossos filhos. Deus está cuidando do nosso deitar, do nosso levantar. Deus está cuidando dos nossos pensamentos. Deus está nos defendendo à sombra das suas asas, livrando-nos das astutas ciladas do inimigo. E quanto mais nos aproximamos do grande e glorioso dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, mais e mais ataques nós vamos sofrer. Mas a palavra nos diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado, não caia. Essa palavra é para que nós recordemos, para que nós nos lembremos de que nós não andamos de modo próprio, nós não andamos por vontade própria, nós não andamos regidos, guiados pela nossa mente, nós andamos 100% na dependência do Espírito Santo. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair, não tem bom. Lembra de Davi, o grande rei de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Lembra de Salomão, o homem mais sábio de toda a face da terra? E quando eu leio aquela oração de Salomão, eu fico com uma inveja santa. Que tirocínio de Salomão, que perspicácia, que antes de pedir sabedoria, ele já se demonstrou sábio. Pede-me o que quiseres. E ele disse: Senhor, eu vou pedir apenas sabedoria. Que maravilha! E Deus deu sabedoria a Salomão. Mas o que foi que Salomão fez? Meu Deus! Mas a Bíblia registra para advertência nossa. A Bíblia registra em função do amor, do cuidado, do zelo que Deus tem para conosco, para que nós não cometamos os mesmos erros de Davi, de Salomão, mas para que nós andemos em santidade, novidade de vida, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então Deus, na sua graça, Ele está diariamente, diuturnamente, falando ao nosso coração, dizendo: eu renovo a minha aliança contigo. Eu estou renovando a minha aliança contigo.
E aí a gente lembra de Jeremias lá nas Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia a cada novo amanhecer. Louvado seja Deus. Queridos, Deus nos chamou com o propósito de vivermos em perfeita aliança consigo. Deus nos chamou para vivermos nesta aliança. Louvado seja Deus. A gente pode nunca entrar na sala de uma grande autoridade, mas a toda hora, a todo instante, nós estamos entrando na sala do trono da glória de Deus. Não tenha dúvida disso, irmãos. E nós não entramos sozinhos no gabinete do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do único Deus verdadeiro. Nós entramos a qualquer hora, a qualquer instante, acompanhados do nosso advogado fiel. 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo, o justo. E nós não entramos apenas com o nosso advogado fiel, nós entramos também conosco, nos conduzindo, aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Eu já fiz alguns vestibulares, alguns fui reprovado, nos principais, graças a Deus, eu fui aprovado. E uma das experiências, desde o primeiro que eu fiz, eu digo que foi um vestibular, foi o exame de admissão. A turma nova não sabe o que é, e que pena que essa turma não sabe o que foi o exame de admissão. Porque quando se fazia o exame de admissão, era um verdadeiro vestibular. Não tinha nada de cota, tinha que estudar. E quem estudasse passava. Louvado seja Deus por isso. Né? Porque é mérito, e mérito é honra. E aí a gente começa a pensar no que significa honrar. Honrar é o reconhecimento por um esforço feito que é compensado como mérito. Nós honramos a aliança com Deus, porque Deus nos revelou que esta aliança nos foi garantida pelos méritos do seu Filho perfeito, que foi cravado na cruz, no nosso lugar. A honra é dele, a glória é dele, nós somos apenas beneficiários, e nós não temos como negar. Ele nos chamou com amor eterno, ele nos amou com benignidade, ele nos atraiu. Não tenha dúvida que lá na cruz, ele escreveu na palma de sua mão o teu nome, o meu nome, o nome de todo aquele que nele crê. Como diz um belo hino antigo, nas mãos de meu Jesus, ele escreveu o meu nome naquela cruz. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi naquela cruz que escreveu: esquecer-me não será possível. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Esta é a base da aliança. Esta é a garantia da aliança. O Senhor ratifica, o Senhor confirma, dizendo: você é meu, você é minha igreja, você é minha noiva, eu estou te adornando, eu estou te ataviando, eu estou te maquiando, eu estou te penteando, eu estou te embelezando, eu estou te perfumando. Igreja, a começar dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, a igreja toda, a missão da igreja, o ide da igreja, a obediência da igreja, a visão da igreja, a missão da igreja na ação social, na ação doutrinária, na ação espiritual. A igreja, o braço forte de Deus, a mão amiga de Deus, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo evangelho, trazendo igreja, o corpo vivo de Cristo, no lugar onde nós estamos, Zona Leste de São Paulo, Brasil e o mundo. Louvado seja Deus. Ontem nós vimos aqui aquela verdadeira comunhão do povo de Deus, aquela verdadeira ação do que significa a renovação da aliança com Deus. A igreja na Coreia, aqui na Penha, a igreja da Penha na Coreia, esta santa comunhão, nós vimos aqui neste púlpito ontem.
é um testemunho vivo, firme, do que significa a aliança com Deus. E a Igreja da Coreia, com a Igreja da Penha, trazendo cura e libertação na Cracolândia, no Pira, para o louvor da glória de Deus. Queridos, foi assim, Deus tem feito assim na história. Foi assim com Josué, com Josias, com Neemias, com João Batista, o precursor do Messias, com John Hus, com Lutero, com Calvino, com Ashbel Green Simonton, com você, conosco. É interessante que o nome Neemias no hebraico significa o Senhor tem compaixão. E uma oração que a gente deve fazer sempre pela igreja é: Senhor, tem compaixão da tua igreja. E da mesma forma que oramos pedindo que o Senhor tenha compaixão, já agradecendo, porque o Senhor tem compaixão da igreja. Já pensou? Por nós a igreja não faria nada? Nós não temos aplauso do mundo. Aliás, para o mundo nós somos tidos como loucos. Como disse John Stott, nós vivemos uma contracultura, a contracultura cristã. Mas em Cristo nós vivemos e nos movemos e existimos. Porque essa aliança não é de homens, essa aliança não é do intelecto, essa aliança não é da filosofia deste mundo, essa aliança não é da vontade do homem, essa aliança não é de uma religião do religarre, o homem tentando ir a Deus. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é Deus vindo tabernacular conosco, é Deus escolhendo quem Ele quer, é Deus elegendo quem Ele quer, é Deus salvando quem Ele quer, é Deus cumprindo a sua missão de salvar um povo da sua aliança, Deus ratificando a sua promessa. Nós não precisamos ter dúvida, porque os salvos, o povo da aliança, não é por seu mérito, não é por sua vontade, não é por sua capacidade ou decisão. O povo da aliança é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo somente. De forma que o sacrifício na cruz do Senhor Jesus foi suficiente e eficiente para salvar todos aqueles que vão compor o número dos remidos do Senhor. Lembra de Apocalipse, quando João viu o número dos resgatados, dos remidos, dos escolhidos? Quando completar esse número, então haverá novo céu e nova terra. Ninguém entrará lá no céu sem que tenha sido justificado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar diante de Deus. Então os que vão entrar nos céus são aqueles que foram justificados, e os justificados são aqueles que creem. Eu creio! Louvado seja Deus. Irmãos, foi nesse sentido que aqueles homens piedosos escreveram a nossa confissão de fé de Westminster. Abre aspas: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele, Deus, servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito no tempo por Ele determinado e aceito. Foi assim o dia da nossa conversão. Foi assim aquele dia em que uma luz brilhou no meu caminho. Eu andava triste e sozinho, sem rumo, sem caminho, sem saber, perdido. Mas uma luz brilhou no meu caminho. Um novo dia raiou e aconteceu o milagre do novo nascimento. Fomos feitos novas criaturas, porque estamos em Cristo Jesus. Não estamos numa religião. Quando os portugueses chegaram aqui a esta terra, desceram lá em Porto Seguro, na Bahia, eles encontraram povos aqui com suas religiões. Todos eram religiosos. Adoravam a árvore, adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam. Animistas. Religião é do homem, a salvação é de Deus. Não é o homem quem escolhe a Deus, é Deus quem escolhe, e o povo de Deus diz amém. Ele me escolheu, louvado seja o seu nome. Esta aliança é de Deus. Esta aliança é de Deus, é como o casamento. Exatamente. O casamento feito por Deus é uma bênção.
O casamento feito por Deus, somente a morte pode separar. E a gente não pode dizer, olha, fui eu quem determinei que fosse você a minha esposa, fui eu quem determinou que fosse você o meu marido. Não, mas é a graça de Deus. E todos os casais sabem que a gente sobrevive no casamento somente pela misericórdia de Deus. É ou não é? Porque se fosse depender de nós, se fosse depender das nossas idiosincrasias, do nosso temperamento, nenhum casamento sobreviveria. É só pela misericórdia de Deus. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, aquele a quem Deus abençoou, aquele a quem Deus ajuntou, aquele a quem Deus ajuntou, nenhum homem separa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Neemias, ele nos mostra nesses versículos o conserto, a aliança, a graça de Deus. Honrando a aliança com Deus, eu quero deixar 3 aplicações. Em primeiro lugar, tendo a Escritura Sagrada como nossa única regra de fé e de prática. Tendo a Escritura Sagrada como nossa única regra de fé e de prática. Neemias 9:32, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança, ele está se referindo à palavra revelada, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Neemias está orando, Neemias está fazendo uma confissão de pecados por si e por Israel, por si e pelo povo de Deus. Neemias está orando como o reverendo Amauri orou agora há pouco, orando, intercedendo pela igreja, intercedendo pela Zona Leste, intercedendo por Sergipe, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo Brasil. Neemias está fazendo isso. E ele coloca diante de Deus, ele patenteia a sua oração, firmado na palavra de Deus. Poderoso, temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Ou seja, Neemias diz assim ao Eterno, Neemias diz assim a Deus, Senhor, eu estou firmado na tua palavra, eu estou firmado nas tuas misericórdias, eu estou firmado no teu concerto, na tua aliança. Portanto, Senhor, tende piedade de nós. Não menosprezes as tuas promessas. Não menosprezes, Senhor, a toda aflição que nos sobreveio. O Senhor está vendo. É até uma redundância. Mas orar é isso mesmo. E não é reza. É dizer para Deus onde está a nossa dor. É dizer para Deus onde está a nossa aflição. É dizer para Deus onde está a nossa necessidade. E o Senhor cuida de nós. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Né? A aliança de Israel com o Senhor contém princípios importantes para nós todos. Em sua base estava a fidelidade à palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Todo o povo em Jerusalém, motivado pelo Espírito de Deus, através de Esdras e Neemias, então renova a sua pública profissão de fé. Agora, pois, ó Deus nosso, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, tende piedade de nós. É o que nós estamos fazendo. Senhor, renova. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor quer renovar a tua aliança conosco. E aí nós nos lembramos de Jesus dizendo lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, neste mundo hostil, neste mundo de tantas ideologias, neste mundo que se levanta terrivelmente contra a moral judaico-cristã, neste mundo que se levanta contra a fé cristã, nesse mundo que sempre tem perseguido a igreja, e a igreja não foge do embate, a igreja não foge do combate, a igreja não foge da batalha, a igreja não nega a fé, a igreja resiste e persiste, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então a igreja se levanta dizendo: viva a família! Viva o menino, viva a menina, viva a preservação da vida. Somos contra todos aqueles que se levantam contra a ordem da família. Não há ideologia de gêneros, não há. E somos totalmente contra o aborto.
porque nós estamos firmados na palavra de Deus. Deus cuida de nós. Uma das maiores experiências que eu tenho tido na minha vida, querido irmão Lázaro, aconteceu lá em Itabuna. Um certo dia fomos chamados para acudir uma família. Uma menina de 15 anos foi estuprada. Assaltantes. Ela sofreu como aquele moribundo lá no caminho da história do bom samaritano. E ela ficou desfalecida numa rua, num terreno baldio. E nós fomos assistir aquela família. E nós ficamos orando com aquela família. E o teste provou que aquela menina estava grávida. E vieram vozes dizendo, aborta, aborta, aborta. Nós estávamos orando, família crente. A mãe da menina, a avó da menina e a menina, nós orando, todos em aliança concordaram, não vai abortar. Para fazer curta uma longa história, depois de alguns anos nós voltamos lá a Itabuna e fomos brindados num convite para os 15 anos dessa menina que nasceu, daquele estupro. Tocando no louvor da igreja, do ministério do louvor da igreja. E nós só pudemos chorar. Foi um concerto, uma aliança. A vida é de Deus. Deus atende ao seu povo, que honra a aliança que Ele fez conosco. A vida é de Deus. Deus cura, Deus restaura, Deus estabelece. E quem éramos nós? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos no império das trevas e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Deus honra a sua promessa. Nós vamos avante, como temos ido desde Gênesis capítulo 3, desde o dia de Pentecostes da nossa era, enfrentando toda a fúria dos romanos, enfrentando toda a fúria dos que se levantam contra a igreja. E como Esther, nós dizemos ao mundo, se perecer, pereci. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, diremos aos poderosos deste mundo, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, nós também não nos dobraremos diante de estátua nenhuma deste mundo. E como Daniel diremos, altaneiramente, não provaremos das finas iguarias dos reis deste mundo, porque nós somos do Senhor, chamados por uma aliança, chamados para ser santos. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que Deus alegre o nosso coração, e Ele alegra. Que o Senhor continue alegrando o nosso coração, porque esta aliança com Ele não foi feita por nós, foi feita por Ele, antes da fundação do mundo, no concílio da Santíssima Trindade, no pacto da graça. E nesse pacto, Ele incluiu a você, a mim, a todos os que creem, até o último que disser sim, e então completar o número para entrarmos na glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.